muito desaforo. Pra mim era tipo... marcou muito, sabe? Ela me falava umas coisas pra mim, assim, que doía, machucava, sabe? E ainda, assim, umas coisas ainda machucam. Ela falava assim que eu comia muito, que eu tava acima do peso, que eu precisava andar e aí ela falava essas coisas, né, gente? É avó, né? E ela não sabia que me machucava, sabe? Muitas das vezes eu chegava em casa, eu ficava chorando. E até hoje, gente, me machuca um pouco, assim. Acho que ainda não superei ainda. Nem a morte dela. Só um minuto. Gente, eu fechei a janela ali por causa do barulho também. Eu sei que vai ficar um pouco ruim por causa da iluminação. Nem tanta. Enfim, gente, voltando. Ela me mandava caminhar. Ela gritava pra mim caminhar. Tudo assim... Ela, assim, tipo... É ruim, sabe? Mas eu quero falar. Se eu ficar assim, meio que assim, gente, eu vou desabafar com tudo. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, gente. Se der, se minha memória suportar. Eu acho que eu vou pausar esse vídeo e vou postar outro vídeo pra poder ficar maior. Vamos ver, gente, o que vai dar. Enfim, na infância, né, gente? A minha avó, ela assim, ela comprava de tudo. Comprava de tudo, gente. Mas ela regrava eu comer, sabe? E tipo, regrava a gente assim. Essas partes eu vou ter que cortar, galera. Então ela regrava eu comer as coisas, sabe? E eu não ia no mercado às vezes com ela porque às vezes eu ficava com vontade de comer as coisas e ela não deixava porque ela falava que eu era muito gorda, sabe? Que eu tava muito gordinha. Enfim, teve outras ocasiões também, né? Ai, gente, quando eu ia comprar roupa, nossa, gente, era um sufoco pra mim comprar roupa, sabe? Ela comprar roupa pra mim. E, assim, nas lojas mesmo, sabe? Quando eu ia experimentar roupa, eu não queria experimentar. Eu falava pra ela, não, vó, eu vou experimentar em casa. Se não der, a gente troca, né? Gente, quando eu ia experimentar uma roupa que... Eu vou falar aqui, gente. Que não entrava em mim. Nossa, minha avó, ela falava assim, nossa, tá vendo? Você tá gordinha, você tá gorda. Gente, ela falava assim, tipo, ela não era ruim. Gente, eu falava pra vocês, não julga, ela não era ruim. Teve umas partes que ela pegou pesado um pouco, teve, mas ela era muito boazinha, sabe? Mas aí ela falava pra mim assim, você tem que emagrecer, sabe, essas coisas. E, gente, nossa, eu segurava o choro pra não chorar. Quando chegava em casa, gente, eu desmoronava, assim, chorava muito, muito mesmo. E quando eu era criança, gente, como que eu posso falar? Eu tenho medo de falar e sei lá, gente, assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas de médium, pessoa médium, sensitiva, assim, sensitiva, essas coisas. Eu sou sensitiva, gente, e sensitiva. Então, às vezes eu escuto as coisas, ouço as coisas. Muita gente vai falar, nossa, ela é louca. Mas não é, gente. E aí eu não procuro ajuda pra, assim, ajuda espiritual, assim, pra ajudar meu espírito, assim, eu não procuro, eu tenho que procurar ajuda. Gente, acho que vai ficar meio confuso pra vocês, porque eu tô contando coisas que eu não conto eu não conto pra ninguém no canal. Assim, coisas da minha família sabe, né? E tem uma outra história que eu vou contar mais depois. Enfim, tô contando da autoestima, né, gente? Aí um dia, eu lembro que um dia minha avó me levou na casa de uma moça que era chefe do meu avô, né? O chefe dele, né? Eles eram amigos, né? Que foi chefe da minha mãe, foi chefe do meu irmão, foi chefe do meu pai também. Enfim, aí ela fez umas gotinhas e
ela começou a me dar, sabe? Umas coisas assim eu não vou lembrar, outras coisas eu vou lembrar e falo em outro vídeo. Pra mim poder emagrecer, gente. Mas aí eu comecei só a engordar, engordar, engordar. Quando eu era mais nova, eu acho que até os 10 anos, dos 10 anos pra lá, eu era magrinha, gente. Se eu achar uma foto, eu posto depois pra vocês verem. Eu era magrinha. Gente, a minha avó falava assim que eu era esqueleta. Sabe, que eu acho que achava que eu tinha algum problema, porque minha avó era muito magrinha. Gente, ela fazia eu comer uma penca de banana, juro, em 2 dias. Aí, por isso que eu não sei se o meu corpo mudou depois que eu virei mocinha, né? Ou se acelerou também, mas aí eu fiquei gordinha, gente. Antes eu já tinha corpo já, sabe? Se vocês me entendem, eu criei mais corpo. Aí que eu comecei a engordar, engordar, engordar. E eu não consigo. E assim, consigo emagrecer, porque quando eu fiquei com depressão, eu tava no colegial ainda. No último ano do colegial, assim, eu tava no segundo ano, terminando o segundo ano. Aí eu comecei a entrar em depressão. E ninguém sabia, porque eu não falei pra ninguém, gente. Não falava pra ninguém. Gente, aquele ano do colegial foi tenso. Mas assim, eu não sofria bullying lá. Aliás, o povo me ajudava, mas eu sofria comigo mesma. Eu, eu passei um perrengue, eu emagreci 45 quilos, quase 50 quilos, porque eu forçava o vômito, gente. Eu comia e vomitava, comia e vomitava. Ou eu enfiava a escova de dente na garganta, gente. Até aqui, ó, eu enfiava a escova de dente. Uma vez quem descobriu isso foi meu irmão. Ele pegou e chegou, né? Não sei de onde que ele tava. E eu tava no banheiro com a porta aberta, forçando o vômito. E aí ele achou estranho. Aí, tipo, ele pegou e falou assim: Menina, o que você tá fazendo? Catou no meu braço e falou assim: O que você tá fazendo, sua doida? Vomitando, forçando vômito, você tá doente, não sei o que lá, sabe? Falando assim: Eu vou te levar no médico. Eu vou falar pro vô, pra avó, pra mãe, pro pai, sabe? E ela. Aí ele começou a contar pra minha mãe. Toda vez que eu ia fazer isso, meu irmão chegava e não deixava, gente. E aí, tipo, todo mundo ficava de olho em mim. Aí todo mundo achou que eu tava doente, né? Que eu desconfiava, assim, sabe? E na época minha mãe trabalhava, todo mundo trabalhava. E é, tipo, a única pessoa que acho que saiu do serviço e ficou em casa foi minha tia, ela ajudou também. E aí eu não queria ir pra escola. Gente, eu só ficava trancada no escuro, naquele escuro, no quarto, só chorava, não queria ver ninguém. Eu não queria que abrisse a janela, nada. Eu sentia muita dor no corpo, muita dor de cabeça, muitas coisas eu sentia, gente. Vomitava, eu não comia, eu tinha que ir, praticamente eu ia pro hospital, todo dia eu ia pro hospital, eu tomava soro. Aí, tipo, começou a ficar pesado, sabe? Pesado, aí começaram a me fazer um tratamento. Na época meu pai ele tinha um convênio e aí marcou, eu comecei a fazer acompanhamento com eu comecei a fazer acompanhamento que ele tinha, como é que fala? Como é que dá o nome? Convênio, gente, no convênio. E aí eu comecei a conversar com a psicóloga, passava pra psicóloga, gente, eu passei pra psicóloga, passei na psicóloga, passei na psiquiatra, passei no psicoterapeuta. E eu não conseguia conversar, né, no começo, gente. E aí foi indo, foi indo. Aí quando eu comecei a tomar remédio, foi indo. E acho que ela começou meio que descobrir. E eu parei de ir, gente. Eu parei de ir. Assim, simplesmente parei de ir. Que eu tinha começado a ficar boa, melhor. E eu achava que ia ficar boa. Que eu tava bem. Aí, na época, eu lembro assim que eu falei pra ela que a minha avó falava umas coisas pra mim, sabe? Todo mundo sabia, né? Que a minha avó pegava um pouquinho pesado comigo e todo mundo ficava bravo com ela, né? E é, aí a médica, a doutora Silva, ai meu Deus, como é que é o nome dela? Doutora Silvia, acho que era assim. E eu falei pra ela, aí ela chamou todo mundo pra conversar, sabe? Como é que era a convivência da família, né? E aí a minha avó entrou
junto pra conversar. E ela já percebeu que a minha avó que tava causando eu nessa depressão um pouco, sabe? E só que aí eu falava assim, gente, eu saía pra comprar roupa, ela me chamava de gorda. Eu saía pra comer alguma coisa, eu chamava de gorda. Gente, toda vez que ia sair pra algum lugar, eu não queria ir por causa dela, né? E, enfim, aí a médica falou assim que ela sabe, pra ela não ir mais participar das consultas, né? Só eu. Quem que me levava era meu irmão, se eu não me engano. Às vezes minha tia. Minha mãe, ela trabalhava, gente. Ela não. Ela só ficava em casa, só. Enfim. Foi um ano difícil, quase 2 anos. Aí eu melhorei, gente. Aí foi na época. Gente, se eu não me engano, eu tinha 16 anos. Aí eu terminei o colegial, eu parei o colegial e. Parei o colegial porque tava em greve também, aí parei, mas o povo falou, não, vamos terminar todo mundo junto. Lembra do voto que todo mundo fez, que todo mundo ia terminar? Aí, gente, eu fui, terminei, passei, fiz a formatura, aí eu fui melhorando, e no outro ano, acho que, gente, se eu não me engano, era o ano de 2016, 2015 e 16, sabe? E 17 também. E aí eu fui melhorando, gente. Aí foi. Aí foi assim, passou o ano, melhorei. Aí, gente, minha avó, ela foi no ano que ela morreu, que ela faleceu. Aí foi que ficou um mês internado no hospital. Aquela correria, aquele negócio, sabe, eu não aguentava mais porque eu não aguentava ver o hospital, sabe? Era ruim, todo mundo trabalhava, eu ficava com ela, mas todo mundo fazia turno às vezes, sabe? Assim, pra ficar com ela. E ela acaba morrendo, né, gente? E aí foi aquele. Voltou de novo, né? Assim, voltou.